Olá, que Deus les bendiga a todos ustedes. Ustedes estão vendo que eu estou com uma Bíblia aqui. Esta Bíblia é bem grande. Mas o propósito desta live é fortalecer o que nós outros hablamos hoje por la manhã sobre o questionamento de um homem religioso, mas sincero. Um homem que ele foi hasta Jesus por la noite, porque ele era um homem religioso e ele não queria, evidentemente, ser visto com Jesus. O problema dos religiosos é esse: eles não assumem a fé. Eles estão dentro de uma igreja, dentro de uma religião, mas eles não querem exponer-se, eles não querem assumir a fé. E Nicodemo, ele foi hasta Jesus de noite e foi levando elogios para Jesus. Ele disse a Jesus: nadie pode fazer as señales que tu haces se Deus não está com ele. Ou seja, ele sabia que Jesus era de Deus, porque ele veia as señales, ele veia os milagros que Jesus fazia. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja e elas já desfrutaram de los milagros, de las señales. Elas já foram curadas, elas já foram liberadas, elas receberam bendições por causa da fé. E muitas vezes a pessoa pensa que por el hecho de que ella haya sido muito bendecida na igreja, que isso hace que ella seja hija de Deus, ou que ella haya nascido de Deus. E não. As señales, os milagros, as bendições, elas são conquistadas por la fé. La fé hace que a pessoa obtenha as promessas de Deus. Porque se eu creio no que está escrito, então eu uso minha fé e essa promessa se me vai cumprir. Pero isso não significa que eu esteja no reino de Deus. Significa que eu estou em la igreja. Significa que eu uso a fé. Mas não significa que eu haya nascido de novo. Porque quando este homem dijo isso a Jesus, prontamente Jesus lhe dijo a Nicodemo, Jesus lhe dijo assim: em verdade te digo, el que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quem não nasce de novo não pode ver. Por quê? Porque a pessoa não entende as coisas de Deus. Ela não consegue compreendê-las. Para ella é absurdo determinadas coisas do reino de Deus. Por exemplo, em el reino de Deus, o perdão é uma lei. Para quem está em el reino de Deus, quem vive em el reino de Deus, el perdonar é um dever. E a pessoa lo hace, mesmo que ela não sienta ganas, mesmo que a outra pessoa não lo mereça, pero ella entende que como cidadão do reino de Deus, ella deve perdonar. Mas para a pessoa que é cidadã do mundo, que pertence ao reino do mundo, perdonar é absurdo. E por isso que ela disse: não, eu não perdono. Eu me acordo está de um caso de uma senhora que uma vez ella buscou um pastor e ela disse ao pastor: eu não vou venir mais na igreja porque ustedes estão falando muito sobre o perdão e eu não vou perdonar. E o pastor disse: pero senhora, você tem que perdonar, porque se você não perdona, você tampouco será perdonado e você vai para o inferno. Sabe o que ela disse ao pastor? Ella disse: eu prefiro ir ao inferno que perdonar esta pessoa. E era uma senhora que estava na igreja por anos, não por dias, anos dentro da igreja, escutando a palavra de Deus, mas ella rehusava perdonar. Vea, ella pertencia à instituição Igreja Universal, mas ella não pertencia ao reino de Deus. Por isso que para ella esta regra era absurda, e ella preferiu sair da igreja que perdonar. Ela preferiu ir para o inferno que perdonar. Então, quando Jesus disse a Nicodemo que o que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, é por isso. Porque a pessoa não aceita as coisas
que estão dentro do reino de Deus. As regras, por exemplo, quem está no reino de Deus entende que deve ser fiel a sua pareja, deve ser marido de uma sola mulher. É uma regra do reino de Deus. E todo o cidadão do reino de Deus entende isso e lo pratica. Mas para aquele que pertence ao reino deste mundo, andar com uma sola mulher é loucura. Ser fiel a uma única esposa é loucura. Ele não aceita isso. Já está comentava hoje por la manhã, outra coisa que para os cidadãos do reino deste mundo que é loucura é sexo solo depois do matrimônio. Você vê como há pessoas que elas dizem, não, isso é loucura, isso é antiquado. Mas não é antiquado, é a lei de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, elas às vezes estão dentro da igreja, elas se conhecem na igreja e daqui a pouco estão vivendo juntas, não se casaram, elas foram viver juntas. Por quê? Porque eram dois cidadãos do reino do mundo que estavam dentro da igreja, não pertenciam ao reino de Deus. Com essa ideia não nos juntamos, e aí se funciona, aí nos casamos depois. Ou o jovem está de noviazgo, não, a muchacha, el muchacho, e disse, não, nós outros podemos ter sexo porque nos amamos, porque nos queremos, e depois nos vamos a casar. Ou seja, o cidadão do reino do mundo, ele não consegue entender as coisas que são do reino de Deus. Por isso que Jesus diz que ele não pode ver, ele não entende, ele não aceita, ele não se ajusta a las coisas do reino de Deus. Significa que ele está fora desse reino, dentro da igreja, fora do reino de Deus. Foi isso que Jesus queria ensinar a Nicodemo, porque Nicodemo era um religioso, mas ele estava fora do reino de Deus, com toda a sua religiosidade, com todos os seus conhecimentos, porque há muita gente que conhece a Bíblia, mas ela não pertence ao reino de Deus. Então, se Nicodemos, quando foi questionado e hablado, quando Jesus dijo isso, ele dijo, pero como que um homem viejo volverá a nascer? Ele, por acaso, ele vai volver ao ventre de sua madre para nascer de novo? E Jesus lhe digo assim, em verdade te digo, que ele que não nasce de água e del Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vê, são duas afirmações. Primeiro, não pode ver. A pessoa não vê porque ela não entende, ela não compreende, ela não aceita, ela rechaça isso. Então, ela não vê o reino de Deus. E depois Jesus diz que a pessoa não entra. Por que ela não entra? Porque ela não está disposta a someter-se. Então, ela não vai nascer de novo e ela não vai poder entrar nesse reino. E o reino de Deus não é apenas o reino futuro, não. O reino de Deus começa aqui na terra. O reino de Deus, para aqueles que creem, é um pedaço do paraíso na terra. A pessoa começa a desfrutar do reino de Deus na terra. Quando eu entro no reino de Deus, eu entro por quê? Porque eu decidi morir para mim e viver para Cristo. Porque eu só vou nascer de novo quando eu estou decidido a morir para esta vida. Eu não quero mais viver a minha maneira nem a meu modo. Eu vou viver de acordo com as regras do reino de Deus. Se você vai viver em um país, você não pode querer fazer as coisas à sua maneira. Você tem que andar dentro da lei do país. Por exemplo, eu estou vivendo atualmente em México. Então, nós estamos em México e eu me someto às leis mexicanas. Eu não me someto às leis brasileiras, porque eu não estou mais em Brasil. Então, eu me someto às leis mexicanas, porque eu vivo nesse país e Jesus ensinou: dá ao César o que é del César e a Deus o que é de Deus. Então, eu estou sometido às leis mexicanas, eu tenho que adaptar-me a elas, eu não posso querer fazer as coisas à minha maneira. E dizer, não, pero em Brasil é diferente, não importa. Você não está em Brasil, você está em México, então você se somete às leis mexicanas. E assim como em qualquer outro país do mundo. O mesmo sucede no reino de Deus.
Se eu quero ser parte do reino de Deus, então eu não vivo mais a minha maneira, eu não vivo mais por lo que eu penso. Eu penso que é assim, eu creio que... Não. É como está escrito. É de acordo com o que está escrito. Então, quando eu venho a nascer del água, el água não é o bautismo em las águas, não é isso. El água é isso aqui. A palavra de Deus nos lava nossos pensamentos, cambia nossas ideias e coloca as ideias de Deus em nossa cabeça. Então, é um lavamento. O Espírito Santo, através da palavra, ele me convence de meu pecado. E aí sim, o bautismo tem valor, porque eu fui convencido de meu pecado, eu me arrependo de meus pecados e eu me bautizo nas águas, para sepultar minha vieja natureza, meu passado. Esse é nascer de água. E nascer do Espírito é a regeneração, é quando o Espírito Santo descende sobre uma pessoa que decidiu abandonar o reino do mundo, ela decidiu entregar a vida dela a Jesus. Então, o Espírito Santo vem sobre ela e produz a nova vida, lhe dá novo coração. É o que o apóstolo São Pablo dijo: se alguno está em Cristo, ele não diz se alguno está em la igreja, ou se alguno é de la religião A, B ou C. Não, ele diz se alguno está. Está significa permanece. Se alguno está em Cristo, és nova criatura. As coisas viejas passaram, todo se ha hecho nuevo. Então, isso é o novo nascimento. Quando eu vengo a nascer de novo, então aquele viejo homem queda sepultado. Eu deixo atrás mis desejos, mis vontades, mis costumbres, mis ideologias, eu deixo atrás mis tradições e eu passo a viver de acordo com o que está escrito, porque eu quero ser um cidadão do reino de Deus. E Jesus digo depois para Nicodemos, para terminar, ele digo assim: os és necessário nascer de novo. Você não é opcional. Quem quer ver e quem quer entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nós estamos a tão solo 8 dias do domingo do Pentecostés. 7 dias, mais bem. 7 dias. Porque o próximo domingo será o domingo do Pentecostés. E esse dia está reservado para todos aqueles que realmente querem nascer de novo. Para aqueles que querem ser revestidos do poder do Espírito Santo. Não importa quem você seja neste momento, não importa seu passado, os erros que você haya cometido. E no momento que você decide, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero deixar atrás meu passado. Eu não quero ser quem sou. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. De pronto você é uma pessoa violenta, agressiva. De pronto você é uma pessoa que tem muitas malas ideias. De pronto você é viciado. Você é uma pessoa viciada. E você sabe o dano que você se hace. E você está sendo as pessoas que lhe amam. Você de pronto por sua agressividade, seu nerviosismo, você está perdendo o respeito de seus filhos. Você está perdendo o amor de sua esposa. Está perdendo o carinho de seu marido, porque sua agressividade já é insuportável, sua maneira de ser já é uma coisa que a outra pessoa já não suporta. E você sofre. Mas você não consegue cambiar, aunque você intente. Sabe por quê? Porque você tem que nascer de novo. Solo o Espírito Santo pode hacer-lhe uma nova criatura. Solo Ele lhe pode dar um novo coração. Solo Ele pode cambiar suas ideias. Atente para isso. E aproveite a sua oportunidade. Esta semana, uma semana nos queda para o domingo do Pentecostés, para que você tenha esses dias de preparação. Prepare-se para esse dia. E o próximo domingo, às 10 da manhã, nós vamos a ser
um dia diferente, um dia onde a reunião, toda ela será dedicada a que você receba o bautismo com o Espírito Santo, a que você seja llenado por el Espírito Santo, a que você venga a ser regenerado, transformado por el Espírito Santo. Hazlo, pensa-lo, que é o que você vai perder? Pensa, que é o que você perde? Sea uno de los 120, como Jesus ele falou para mais de 500, mas solamente 120 creyeron, e esses 120 perseveraram unânimes em oração, e no dia do Pentecostés eles receberam a promessa. E você quer a promessa? Você quer ser bautizado com o Espírito Santo? Você quer ser uma nova criatura? Você quer nascer de água e do Espírito? Você quer isso? Você que já é bautizado com o Espírito Santo, você quer esse renovo do Espírito Santo? Então, uma semana, haga um propósito com Deus. Se você pode, ayune algumas horas por dia. As horas que você pode, de pronto, você não pode fazer muitas horas, haga 6 horas de ayuno. Como máximo, haga 12 horas. Mas haga um ayuno e pida-lhe a Deus: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero conhecer-te. Eu quero que tu Espírito entre. E uma vez que o Espírito Santo entre, você não será mais a mesma pessoa. Ok? Vamos nessa fé. Vamos buscar isso. Todos os dias eu vou estar aqui, 3 da tarde com você, até o domingo do Pentecostés. Porque serão esses dias especiais para que todos os que creem sejam bautizados, transformados por el poder do Espírito Santo. De acordo? Deus les bendiga a todos. Comparta esse mensagem com seus familiares, amigos, com todos os que queiram, os que têm sede do Espírito Santo. E medite neste passagem bíblico. Está em São Juan, capítulo 3, do verso 1 hasta o verso número 7. São Juan 3, del 1 ao 7. Medite, ore, e o Espírito Santo hará esse milagre. Deus bendiga a todos. Amanhã nos vemos.